Não sou robô, de Roberto Gamito. Digo eu, qual autómato. Este é o ideal perseguido pela sociedade. Caminhamos todos para o automatismo. E quando nos dá um laivo de imprevisibilidade, isto é, de humanidade, somos desaconselhados. Só nos falta sermos repreendidos pela figura de um fiscal que foi trabalhado para o efeito. Aparece vindo do nada e dá-nos uma palmadinha na mão. Primeiro uma palmadinha, depois a reprimenda vai subindo por aí afora, pois a imprevisibilidade é sempre o rastilho de uma revolução. Temos de seguir o trilho, qual cabrinha ou qual gado bem treinado para ser gado. É triste perceber que esta metáfora foi usurpada, está cheia de dadas e é muito difícil extrair aqui algum sentido com o qual nos queiramos relacionar. Em virtude de estar tudo a concorrer para a nossa atenção, não sabemos se aquilo que desperta o nosso olhar é mesmo aquilo que nós queremos, se somos influenciados por isto e por aquilo. Quer-me parecer que é uma pergunta demasiado densa para responder em cima do joelho. Mas estou certo que muitas das coisas que vejo não era aquilo que eu veria se quisesse. Estamos contaminados com tantos estímulos, numa overdose, numa sobredosagem de estímulos e de mundo. É como se o mundo, à antiga, não nos fosse suficiente. Como se a natureza, por si só, não nos oferecesse grande perspectiva de nos desdobrarmos. Esta frase, que bastas vezes ouço de pessoas ou de autómatos, foi para um sítio, digamos, onde abunda a natureza, supondo que isso ainda é possível, se a natureza não está a ser aparada por uma legião de jardineiros cujo intuito é transformar o selvagem num postal, e dizem, sem receio, sem hesitação na voz, sem recear em dizer uma bacurada, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não há nada para ver. Há pessoas que vão para a natureza, onde a biodiversidade se espreguiça e como não há aquilo que existe no seu mundo, o petão, a possibilidade de consumo, eu acho que é isso. Na natureza, só a muito custo é que podemos consumir ou consumir da forma a que nós estamos habituados. Podemos esticar a mão, podemos colher, sabendo que isso acarreta sempre um perigo. A menos que sejamos letrados no veneno da natureza, todas as bagas têm esse potencial de nos matar. Isto é uma hipérbole. No entanto, não há em cada esquina um animal vendedor, um coelho, um rato, um javali vendedor. Seria muito vantajoso para si se isto e isto e isto. Em cada esquina há uma vantagem. Uma vantagem que se esboroa assim que trazemos esse objeto para as nossas mãos. É como se esfumasse. É como se a compra fosse um ato de magia. Do lado de lá, da possibilidade de o comprar, é um objeto mágico, perfeito, não tem um lado oculto, não há falha. E assim que chega às nossas mãos, aquilo esboroa-se. Começamos a ver de supetão defeitos. Afinal, aquilo não é aquilo, é outra coisa. Mas não é uma coisa cheia de nós, uma coisa com um potencial de metamorfose imenso. Não, é uma coisa romba, que nunca ganhará lâmina. Nós pensámos que íamos comprar uma katana e comprámos uma faca de plástico. Ou, menos que isso, uma ideia de faca de plástico. E como a memória não nos ajuda a acelerar as experiências, nós repetimos este gesto vezes sem conta e fazemos uma casa de bonecas ou uma ideia de casa de bonecas, quando de facto o que queríamos era uma casa e respirar sem medo. Nós viciámos-nos nesse engano. E muitas das pessoas que vão para a natureza, ao darem-se conta que não há essa possibilidade de extrair essa ligação rápida, pois é isso que nós queremos, agilizar o gesto de estender a mão, pegar numa coisa e pô-la no bolso literal ou figurado, no carrinho se preferirem, no carrinho de compras. Nós saímos ao mundo com um carrinho de compras. O terreno acidentado não facilita isso. Mas estamos sempre a dias disso acontecer. O capitalismo expande-se, joga os seus tentáculos a todos os sítios. E provavelmente até já existe, num sítio mais esconso, uma espécie de hipermercado no meio do mato, em que há uma espécie de mescla entre o ato de compra e o desafio. Palavra cara por estes anos, tudo é um desafio. À exceção de viver decentemente, uma expressão desagradável. Falar do ser humano e dos seus direitos, não, isso é para depenar. Nós viciámos-nos no consumo. A inteligência artificial é também isso. É uma fábrica de excesso. Mais e mais e mais e mais. Só que o mais, tal como a velocidade, oculta uma fragilidade.
O mais, perdoem-me a frase frágil, o mais é sempre menos. O mais é menos, menos. E este mais obeso com o qual somos brindados todos os dias, estes farelos digitais vindos de todos os lados da inteligência artificial, ou mesmo não sendo, só que é equiparável a tal. Não tenho saudades do jornalismo pré-inteligência artificial, porque eu recordo-me, ainda é fácil, podemos revisitá-lo facilmente, o jornalismo das redes sociais. E tudo isso concorre para o mesmo, para o excesso. E o excesso, o patamar a que ele chegou, é apenas a máscara do vácuo. É isso que nós estamos a tentar ocultar. Se nós retirássemos isso, percebíamos que não tínhamos nada. Talvez seja por isso que a natureza nos ofereça, sem querer, um contra-exemplo com o qual nos angustiamos. Sem nada, vamos ter de lidar connosco. Segundo as palavras do Gonçalo M. Tavares, só alguém muito mente-capto é que se aborrece consigo próprio. O facto de sermos depenados do ato consumista faz com que a única possibilidade de nos mantermos vivos é resgatando os frutos do mundo interior. Alguém muito rico interiormente nunca passará fome. E é isso que a natureza, desfalcada da possibilidade de prateleiras, nos revela. O teu mundo interior está depauperado, estás vazio. As prateleiras do teu mundo estão vazias. Por isso é que tentas recorrer ao consumismo. Tentas atulhar a sambarcar esse mundo exterior estetizado, mas não há forma de compor estas estantes interiores. Nós nunca sabemos o que é que verga uma estante. Era uma ideia mais ou menos do Herbert Weller em relação a um verso. Nós nunca sabemos o que basta. Às vezes basta um verso para vergar, para abaular uma prateleira. Não precisamos do excesso. Precisamos é das coisas com peso. O amor é o suficiente para vergar uma estante. Todos os objetos do mundo não conseguem estar à altura do peso do amor. E este foi mais um Não Sou Robô.